Irmãos, esse texto vai falar sobre um homem da mão mirrada e a cura que Jesus faz no meio de uma sinagoga, que hoje seria como nossos cultos. Eu vou trazer um pouquinho do contexto para que a gente possa compreender melhor, tá? O que acontece? Israel tinha um templo desde quando Salomão construiu o templo. Davi queria construir o templo, mais um templo para que seja a casa do Senhor, mas Deus não deixou Davi construir, mas falou: olha, o seu filho vai construir o templo, que é Salomão. Jéssica, Pai do Senhor Jesus. Chegou aí a Jéssica, Deus abençoe. O seu filho vai construir o templo. Então, Salomão, ele constrói o templo, um dos templos mais lindos, e não teve outro templo igual a esse, tá? Foi o templo mais abençoado, foi o templo de Salomão. Só que esse templo foi destruído. Depois desse templo ser destruído, recomeça a reconstrução de um novo templo pela mão de Neemias. Esse templo de Neemias, antes dele ser construído, o povo estava desolado. O povo estava destruído. Só que eles começaram a fazer, antes que o templo fosse reconstruído, eles começaram a fazer sinagogas, para que eles não ficassem sem um lugar de adoração. Então daí que vem as sinagogas, que eram ambientes de culto, ambientes de ensino. O próprio Neemias, quer dizer, o próprio Esdras, ele vai levantar uma escola bíblica dominical. Todas as manhãs vai fazer leitura do texto e explicar o texto pro pessoal judeu que estava há muito tempo preso ali na Babilônia e tinha perdido até a sua linguagem, a sua origem de verdade. Tem hora que a situação é tão ferrenha que a gente perde a nossa origem, de onde nós viemos, quem nós servimos. São situações complicadas. E quando o templo é construído, mais uma vez esse templo de Neemias vai ser destruído. E vai ser reconstruído um outro templo, um novo templo. E esse templo ele é reconstruído por Herodes, da época de Jesus. Esse Herodes, quando ele está reconstruindo o templo, ele sabe que o lugar santo dos santos não pode ser tocado por qualquer pessoa. Sabendo disso, segundo o pastor Eliel vai nos contar a história de que Herodes ele vai pegar sacerdotes e ensinar para os sacerdotes que eles tinham que aprender a profissão, digamos assim, de marceneiro, que envolvia também ser hoje, como nós conhecemos como mestre de obra, os famosos, na nossa linguagem mais bruta, mais robusta, os pedreiros. E os sacerdotes começam a aprender para poder mexer ou construir a parte santo dos santos, que era só eles que podiam tocar lá. E mediante a essa construção, segundo o pastor Eliel Silva, vai dizer que um dos sacerdotes que estava construindo o templo vai se envolver em um acidente. Uma pedra muito grande, pedra de praticamente 3 metros, não sei o peso específico, ela vai cair em cima da mão de um sacerdote. E essa pedra caindo na mão de um sacerdote, o peso dela vai esmagar todos os ossos da mão dele. Vai triturar, irmãos, todos os ossos. E esse homem, ele, como a medicina não era muito avançada, ele corre para os médicos e eles não têm muito o que fazer, vão enrolar a mão desse homem. E como não tem um tratamento correto, a não ser enrolar e esperar a cura acontecer e dar algumas ervas medicinais, aquela mão vai enrijecendo e vai ficando uma mão mirrada. Sacerdote que era sacerdote, nós sabemos que naquela época não poderia ter nenhum defeito. Então esse homem que era sacerdote perde a função sacerdotal por conta da mão
mirrada, por conta de um trabalho que ele estava fazendo na reconstrução do lugar santo dos santos, que fazia parte do templo. A mão daquele homem fica mirrada, e a mão daquele homem ficando mirrada, ele agora não pode mais exercer as suas funções, exercer os seus cargos. E aqui eu vejo, nessa história, nesse contexto, que muitas das vezes nós temos um ministério, nós temos uma função, mas casualidades permitidas por Deus, acidentes permitidos por Deus, acontecem e por muitas das vezes nos fazem parar de exercermos a nossa função. Muitas das vezes faz nos afastarmos do cargo ou da obrigação que nós temos para fazer. E é aqui aonde entra o desânimo. É aqui aonde entra o cansaço. É aqui aonde entra a fadiga. É aqui onde entra o não quero mais, não faço mais. Só que, por conta da reconstrução do templo, as sinagogas foram deixadas para quem tinha algumas limitações ou, suponhamos, defeitos físicos. Como os que tinham algumas limitações ou defeitos físicos não poderiam entrar dentro do templo, as sinagogas estavam livres para eles. E existiam algumas regras para entrar na sinagoga. Se você fosse enfermo ou alguma limitação física aparente, você tinha que marcar antes com algum secretário daquela época, com algum mestre da sinagoga, que você iria participar daquele culto. E nisso você, por muitas das vezes, não poderia o enfermo sentar na frente. O enfermo tinha que ficar lá atrás, irmão, lá atrás. E tinha que ficar sentado no chão. Sinagoga também era um lugar de pergunta. As pessoas poderiam levantar a mão, perguntar, conversar, dialogar com o professor, mas o enfermo não poderia nem sentar na frente, nem falar nada, nem perguntar e nem ficar de pé. Ele tinha que ficar lá atrás, lá no último. E uma certa vez, esse sacerdote vai conversar com um dos mestres da sinagoga e vai falar assim: olha, eu quero participar do culto. Eu quero participar dessa sinagoga. Aí o sacerdote vai olhar para ele e vai falar assim: olha, para essa semana eu não tenho vaga. Já tem muitos aí que vão estar indo e você sendo um delimitado, um deficiente, você não pode entrar na frente de outras pessoas que estão sã. O dia que eu tenho livre aqui é o dia de Shabat, que é sábado. O dia que eu tenho livre aqui é o sábado. Aí ele, sábado? Só tem um livro dia de sábado. Aí ele pergunta, mas quem é que vai pregar nesse culto de sábado? O mestre da sinagoga vai olhar para ele e vai falar, um tal de Jesus, o Nazareno. É ele que vai estar nesse dia. E aí, aquele homem que era sacerdote, estava com a mão mirrada, vai olhar, então eu vou nesse culto de sábado. Eu quero saber da palavra de Deus e quem é esse Jesus de Nazaré. Esse Jesus que provém da Galileia. E culto, irmãos, que Jesus está, tem espaço para quem está cansado. Culto que Jesus está, tem espaço para quem está ferido. Culto que Jesus prega, só há espaço para enfermo, porque ele diz, eu não vim para quem está são. Eu vim para quem está cansado, eu vim para quem está enfermo, eu vim para quem precisa de mim, para quem depende de mim, eu vim para quem está na pior situação. Porque, irmão, se tem uma coisa que eu sou, é fraco. Porque a minha força vem de Deus. Então este homem, eu vou ter que finalizar já por aqui, mas vamos lá. Este homem, ele era enfermo, e ele entra na sinagoga no dia de sábado, e quem está lá ministrando é Jesus.
Ele senta na última fileira, lá atrás, no banquinho de trás. E enquanto Jesus está ministrando a palavra, ele fala: rapaz, nunca vi ninguém ministrar como esse homem ministra. Nunca vi ninguém pregar como esse homem prega. Nunca vi ninguém falar como esse homem fala. Ele queria pular, queria se colocar de pé, mas pela limitação dele ele não poderia. A regra da sinagoga era: não se levante, não faça barulho, porque você é enfermo. Só que Jesus, enquanto ministrava, olhou lá para o fundo, olhou lá atrás. Com tantas pessoas na frente dele, Jesus enxergou alguém que estava lá atrás. Meu Deus do céu. Jesus hoje enxergou você e está vendo a tua limitação. Jesus hoje enxergou você e está vendo hoje esta mão mirrada, que não está deixando mais você exercer a tua função e o teu cargo. Tu era um pastor, era um evangelista de primeira. Eu não estou dizendo que você não é mais, mas você parou de exercer. Você está precisando de uma renovação de Jesus. E Jesus hoje, nessa programação, com tantas pessoas me ouvindo, tantas pessoas aqui online, ele enxergou você. Ele está vendo você cansado, cansada, delimitado, cabisbaixo, ferido e ferida. Jesus olhou para aquele homem e sabe o que Jesus disse? Fique de pé. Oh, meu Deus. O verso 3, e ele disse ao homem que tinha a mão seca, porque Jesus já sabia da limitação daquele homem. Você acha que Jesus não sabe o que te feriu? Qual foi a pedra que caiu na tua mão? O que fez você parar? O que fez você desistir? Você acha que Jesus não sabe? E hoje, dentre tantos, Jesus está olhando para você, apontando o dedo e dizendo para você: fique de pé. Não só Jesus pediu para ele ficar de pé, algo que ele não poderia fazer na sinagoga, o doente. Só que assim, irmãos, se algum enfermo se levantasse, vamos dizer assim, um dos obreiros ali das sinagogas ia lá e sentava o enfermo, que ele não podia. Mas aqui quem está mandando ele ficar de pé não é qualquer um, nem ele se colocou de pé por conta própria. Quem está mandando ele ficar de pé é Jesus. Quem é que vai mandar você sentar se Jesus está mandando você se levantar? Meu Deus do céu. Quantas vezes nós temos medo de nos levantarmos por acusações, pelo que vão falar, pelo que vão dizer, mas eu vou dizer uma coisa para você. Por mais que seja sábado, Jesus está falando: fique de pé. Se coloque de pé, e ninguém tem o direito de mandar sentar aquele que Jesus mandou colocar-se de pé. Porque porta que ele abre, ninguém fecha, e porta que ele fecha, ninguém abre. Jesus está falando para alguém aqui hoje: se coloque de pé. Você vai voltar a exercer o teu chamado. Você vai voltar a exercer o que eu coloquei nas tuas mãos. Você vai voltar a exercer aquilo que eu te entreguei. E se você está pensando em entregar algo que Deus te deu, não entregue, se coloque de pé. Vai exercer o teu chamado, é de cantar, é de louvar, é de pregar, é de fazer missão, é de estar na frente de um grupo, é de fazer a obra de Deus. Faça! Se coloque de pé. Porque quem mandou você ficar de pé não foi qualquer um, foi Jesus. Aí Jesus chama aquele homem pra frente. Irmão, não poderia nem se colocar de pé. Imagine ir pra frente. Jesus manda ficar de pé e ainda chama ele pra frente. Porque o milagre vai acontecer na frente daqueles que achavam que ia ser o primeiro. Porque Jesus vai na contramão, irmãos. Desse mundo vai na contramão. Pega o último, o improvável, o necessitado. E, irmão, eu acho tão lindo porque foi a mesma coisa com Davi. Pastor Leonardo, irmãos que estão me ouvindo aqui, presta atenção. Quando Samuel foi na casa de Jessé escolher um dos filhos para ser rei, quem apresenta os filhos a Samuel é o próprio pai Jessé.
Agora, quem é que apresenta Davi para Samuel? É Deus. Deus olha e fala assim: Samuel, pergunta para ele se não tem mais um, porque tem um lá no pasto. Enquanto o homem te apresenta, nada acontece. Mas quando você deixa Deus te apresentar, meu Deus do céu. E foi Deus quem chamou esse homem a ficar de pé e a vir para frente. Quem sabe o que aconteceu aqui, muitos ficou irado, entristecido, não queria. Mas a pergunta de Jesus é lícito fazer mal ou fazer bem no sábado? É lícito fazer alguma coisa no sábado? Meu Deus do céu. Enquanto muitos não querem que você se coloque de pé por conta da tua limitação, por conta do teu pecado que você cometeu, mas Jesus já perdoou, por conta da tua falha, por conta que alguém te feriu, lançaram pedra em você, caiu uma pedra na tua mão, eu não sei qual que foi, irmão, qual é a limitação, qual é o defeito, que eu não quero nem saber disso. Eu quero saber agora que Jesus está te chamando, farol de Cristo. Ele está dizendo: vem pra frente, toma a posição, pega o cargo e pega o que eu te entreguei e faça. Eita! Tem hora, pastor Leonardo, que a gente não quer se levantar porque alguém vai mandar a gente sentar. Para com isso. Quem mandou você ficar de pé foi Jesus. Ele tá falando: vem pra frente, eu entreguei algo na tua mão, pastor, mas a minha mão tá mirrada. Se tá mirrada, a cura hoje pra tua vida, a cura hoje pra tua história, a cura hoje pra tua mão. Mão fala de força, mão fala de conseguir agarrar, pegar a oportunidade. E Jesus está dizendo: esta oportunidade não vai passar sem que você agarre. Mesmo que a tua mão não tenha força, papai vai lhe dar força, vai curar a tua mão, os dedos vai voltar a funcionar e você vai agarrar o que Deus lhe entregou. Vai agarrar. Vai pegar o que Deus... Tem hora que a gente fala assim: mas pastor Felipe, eu não tenho força. Eu não tenho o que é preciso para agarrar esta oportunidade que Deus me entregou. Veio até a minha oportunidade, mas eu não consigo, pastor Felipe. E Jesus está dizendo: hoje esta mão mirrada eu curo hoje. E se for a mão de vaca, irmão, Deus vai arrancar essa mão de vaca, tu vai pôr a mão no bolso e Deus vai fazer acontecer. Em nome de Jesus. Eu estou sentindo a graça aqui. Eu falei que Deus tinha algo para a tua vida. Tinha algo para a tua vida. Tem algo para você. Eita. Aleluia. Agora, perceba que Jesus, ele vai curar a mão daquele homem. Jesus vai transformar a vida daquele homem. Jesus chama aquele homem para frente, cura ele. E eu não sei vocês, mas depois daquele homem ser curado, se ele é sacerdote, não estava mais exercendo mais a função sacerdotal. Se ele entrava no templo e não estava conseguindo mais entrar no templo, só ia em sinagogas, e agora ele está curado, irmãos, eu imagino o coração desse homem olhando e falando assim: Jesus restaurou a minha vida. Eu vou entrar de novo no lugar santo dos santos. Eu vou tocar de novo nos utensílios do Senhor. Eu vou exercer de novo aquilo que o Senhor deu nas minhas mãos. Eu imagino ele saindo daquela sinagoga correndo, irmãos, indo para o templo, entrar no Santo dos Santos, exercer a função dele, porque houve um renovo de Deus, houve uma ação de Deus. Se prepare para correr, se prepare para se alegrar, se prepare para voltar a ter força, ânimo para fazer aquilo que Deus lhe entregou. Oh, Jesus maravilhoso. Imagine, irmãos, coisa linda, coisa maravilhosa. Aí este homem sai e vai para o templo. Isso aqui é mente minha de pregador. Ele sai de lá glorificando o pastor Leonardo.
e vai exercer a função dele. Meu horário já se foi. Mas só para nós finalizarmos. Jesus, depois de fazer o milagre, a Bíblia diz que Jesus, antes que alguém tramasse mal contra ele, sai do templo. E eu quero tirar uma lição aqui para a tua vida. Um pastor Presley, me disse uma vez, disse a um grupo de pessoas, não só para mim, que igreja boa é aquela que acaba o culto e cada um vai para sua casa. Para não ter conversa e não ter confusão. Sabe o que está te fazendo mal muitas das vezes? É ficar e ouvir e falar aquilo que não era para ouvir nem para falar. Jesus sabia que estavam tramando mal contra ele. Acabou o culto. Jesus foi para casa. Pegou o barco, foi para Galileia. Para de ficar onde não vai ter nada para você. Mete o pé e vai. Eu quero deixar aqui só um versículo para você, irmãos. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Quer ver? É o 7. Deixa eu só achar aqui. Capítulo 7 de João, versículo de número 53. E cada homem foi para a sua casa. Tem hora que é assim, acabou o culto, cada um vai para a tua casa. Acabou ali a palavra de Deus, o que Deus fez, tinha para fazer, para casa. Vai ficar em ambiente que depois que Jesus falou não tem mais nada para Jesus falar? Para casa. A não ser que tenha uma oração, que seja o essencial de Deus. Ó, a Raquel falando, é isso que faço sempre. Termino o culto, corro para casa. É isso. Sabe a coisa que você faz. Eu não tô dizendo que você não possa ter um momento de comunhão, não, mas tem hora, irmão, que nem Jesus fez. Foi para casa. Foi embora. Mas receba essa palavra no